Meu nome é Gisele, sou casada com Marceli há 13 anos. Temos 3 filhos. Um está na glória de Deus, temos a Esther e o Heitor. Então, assim, é com muita alegria que nós viemos partilhar essa palavra com vocês. O tema de hoje é vivência na fé. Para nós que temos família, não é fácil, né, viver na fé, caminhar na fé, no nosso cotidiano, na vida profissional, no trabalho, na rua, no nosso dia a dia. Não é fácil a gente viver na fé. Então, sabendo disso, nós temos um socorro. O Senhor nos deixou um socorro que é o Espírito Santo. E Ele nos ajuda. E Ele nos socorre com o seu dom, o dom da fé. É um dom que Ele nos ajuda. Não é a fé que a gente recebe no batismo. É um dom que o Espírito Santo dá para nós, que nos ajuda a viver essa fé. Então, por esse dom, acreditamos que Deus não só realizou maravilhas no passado, mas que Deus realiza também essas mesmas maravilhas agora. Então, através deste dom, nós temos a confiança que Deus agirá. Então, nessa confiança, nós temos firmeza, temos uma oração convicta, temos uma decisão e diversos atos, ações que fazem com que a bênção de Deus seja liberada. Só para comprovar isso que estou dizendo, de que essa nossa convicção, essa firmeza, essa confiança, a nossa decisão e ação faz com que a bênção de Deus seja liberada. Havia uma mulher com fluxo de sangue, uma doença, há 12 anos. E ela já tinha, segundo a Sagrada Escritura, gastado todos os seus bens tentando ficar curada. Nenhum médico conseguiu cura para essa mulher. E ela ficou sabendo de Jesus. Ela foi até Jesus. Então imagino que ela chegou, quando ela chegou próximo, ela viu uma multidão. Jesus lá no meio da multidão. E logo ela previu ali a dificuldade que ela teria de chegar até Jesus, de falar para ele da dificuldade que ela já tinha passado, dessa doença que há 12 anos ela tentava ficar curada e não conseguia. Então ela pensou consigo mesma: se eu ao menos tocar na orla do manto, eu ficarei curado. Previamente ela pensou, mas aí ela também teve uma decisão, ela teve uma ação de ir até o Jesus, de enfrentar a multidão. Imagino que não foi fácil aquela passar entre um e outro, até esticar a mão ali e tocar na orla do manto de Jesus, na veste de Jesus. E naquele momento que ela tocou, a palavra fala, Marcos capítulo 5, que naquele instante que ela tocou, ela ficou curada. Interessante que a palavra fala que naquele instante também Jesus sentiu uma força sair dele. Ele começou a olhar para a multidão: quem me tocou? Os discípulos que estavam ali com ele falou: mestre, mas aqui nós somos tantas pessoas aqui, tantas pessoas te comprimem aqui, o que mais tem é pessoas tocando. Então Jesus estava ali comprimido no meio da multidão. Então não tinha nem como saber quem tinha tocado ele. Mas naquela multidão que tocava Jesus, somente uma mulher, aquela com fluxo de sangue, tocou Jesus com fé. A fé carismática. E arrancou dele essa bênção. Essa bênção do Senhor foi liberada para ela e ela ficou curada. Engraçado que Jesus não teve nem a opção de falar se queria ou não curar aquela mulher. Jesus não teve a opção de olhar nos olhos delas, de ouvir. Interessante. Por isso que ele
ele ficou encabulado, saiu dele a força e ele queria conhecer essa pessoa. Então, a prova é isso, essa fé é a fé carismática, é um dom do Espírito, que faz com que a graça de Deus, a bênção de Deus, seja liberada, assim como foi na vida dessa mulher. E para isso nós temos que exercitar no nosso dia a dia esta fé, que nos leva a buscar e fazer com que a graça de Deus seja liberada na nossa vida, na nossa família. Tem uma outra passagem também que me faz crer nessa força que sai de Deus mediante a nossa fé. É aquela passagem que Jesus fala que desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então une essas duas palavras, essa violência é a violência da fé. Então aquela força, essa força da fé, que arranca, que faz de Deus ser liberada a bênção para a pessoa. Então, o que nós temos que fazer é buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que dá essa graça, esse dom da fé, é a chamada fé carismática. É uma fé que nos dá, que nos ajuda para a nossa caminhada no nosso dia a dia. Eu queria que vocês abrissem a sua palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Então, na nossa vivência da fé, nós estamos sujeitos, sim, Deus nos deu essa moção, estamos sujeitos a duas situações. Primeira, Deus está dormindo. Primeiro ponto, Deus está dormindo. Então, abra aí a Sagrada Escritura, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Esses discípulos, também imagino ali, no momento daquela tempestade, tinha ali, do que nós conhecemos, 4 pescadores. Então imagino que primeiramente eles lançaram mão da experiência deles como pescadores, acostumados com barco. Então naquele momento de tempestade, eu acredito que aquela experiência deles tentaram, com a experiência deles, se manterem. Mas, contra a palavra que as ondas agitava e jogava água para dentro da barca. Então imagino que ali aqueles homens tentaram tirar a água do barco. Certamente enquanto um tirava um balde, caía mais uns 3, 4, 5 baldes lá dentro. Então todos os meios que eles tinham, eles utilizaram. A experiência, tirar a água de dentro do barco. Então eu acredito que eles tentaram de tudo para escapar. Mas chegou um ponto que eles chegaram a uma conclusão de que eles iam morrer. Agora imagina, estar com Jesus no barco, um Deus no barco, e chegar à conclusão que ia morrer. Então um carismático lá resolveu lembrar que existia Jesus e que Jesus estava dormindo. Imagino que aquele que acordou Jesus deve ter falado: Senhor, levanta, senão o senhor não vai morrer, não é crucificado, não, vai ser afogado mesmo, com o trem da fé. Então, isso acontece também com as nossas vidas. O barco da nossa vida, o nosso dia a dia. Nós, primeiramente, tentamos, os nossos meios humanos,
resolver o problema, romper com a barreira, enfrentamos a adversidade, e Deus, não é que Deus esteja dormindo, mas que para nós, Jesus está dormindo, porque nós não lembramos dele. Jesus não dorme, Deus está sempre conosco. É nós que ficamos tão incutidos conosco mesmos, com o problema, com aquilo, a barreira que está diante de nós, que nós não lembramos que existe um Deus poderoso que pode nos salvar, que pode nos livrar. Então o que nós devemos fazer? O que Deus espera de nós é que nós contemos com Ele. Contemos com Ele antes de contar com as nossas próprias forças, antes de contar com um amigo, antes de contar com um padrinho, alguém que pode intervir na situação. Porque, por exemplo, uma pessoa que está desempregado, que vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que a pessoa pensa é de pensar quem ele conhece que pode intervir. Então a pessoa, antes de orar, de rezar, de pedir a intervenção de Deus, primeiro ele pensa se tem alguém que pode intervir. Uma pessoa que pode intervir, não lembra de Deus. Só quando não tem outro jeito mesmo, é que a pessoa recorre a Deus. Lembra que Jesus para ele estava dormindo e vai acordar. Não deve ser assim, irmãos. Na nossa vida não tem que ser assim. Porque se for assim, a graça de Deus não é liberada para a nossa vida. É por isso que muitas graças não acontecem na nossa vida, porque nós não abrimos para que essa graça aconteça. Nós não deixamos a fé, nós não deixamos esse dom que o próprio Espírito Santo nos dá agir. E se nós não temos fé, já diz no livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se existe uma coisa que impossibilita Deus de fazer alguma coisa em nosso favor, é a nossa falta de fé. Sem fé não tem como Deus agir. Por mais que Deus queira, por mais que Deus esteja com a graça nas mãos para te entregar, mas se você não tiver fé, não tem jeito. Não tem jeito. É a nossa fé que bloqueia a graça, que impede a graça de Deus acontecer na nossa vida. Então essa falta de fé, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, em casa, no trabalho, nas coisinhas pequenas, nós temos que agir com fé. Teve um dia lá em casa que nós tínhamos rezado o terço em família, e aí eu ia levando o Heitor para o quarto, e chegando no quarto, ele falou: papai, eu vi um homem preto. Eu falei: como assim? Eu vi um homem preto entrando dentro do nosso carro. Falei: mas e aí? E nós todos estávamos lá dentro do carro, e aquele homem preto entrou lá dentro do carro. Eu já fiquei assim meio agoniado, já esperando ele concluir para começar a agir. Aí ele falou: papai, interessante aquele homem, ele tinha uma máscara, parecia uma máscara do Homem-Aranha, só que não é a máscara do Homem-Aranha. Ele tinha um olho vermelho, uma máscara preta. Eu já entendi quem era o indivíduo. Já deixei ele lá, fui nesse carro, fiz oração, peguei água benta, joguei nesse carro, fiz oração, depois voltei. Aí na hora de dormir, de repente o Heitor começou um choreiro lá no quarto, chorando copiosamente. Cheguei lá no quarto, o Heitor estava sentado na cama e me disse que não queria dormir. Falei: mas por que você não quer dormir? Ele falou: não quero dormir porque eu não quero sonhar com aquele homem. Aí já o Espírito Santo já me impulsionou que eu devia orar por ele naquele momento e para ele dormir. E naquele momento, sem nenhuma palavra, já impus a mão na cabeça dele e comecei a orar. E ele, que estava chorando copiosamente, de repente parece que ele levou uma pancada na cabeça. Puf! Na hora dormiu. Continuei a oração,
orei por ele ali, por aquela situação e daquela visão que ele teve, menino de 4 anos. Acordou no outro dia, até o dia de hoje, ele nunca mais tocou no assunto. O Senhor limpou da mente dele. Reza, mas ele não toca mais no assunto. Irmãos, nas pequenas coisas, nós temos que usar a nossa fé. O Espírito Santo nos dá autoridade, nos dá unção, nos dá o dom da fé que precede o dom de cura, de milagres. Mas sem fé não há cura, não há libertação, não há nada. Sem fé não tem jeito. Então naquele momento, eu poderia ter conversado com ele, falar que era só uma imaginação, uma historinha. Mas não, vamos orar. Eu já conheço. Irmãos, para nós que estamos na caminhada, a gente já sabe o que estava acontecendo. Então nós temos que usar essa graça, esse dom, nas mínimas coisas da nossa vida, no trabalho, no trânsito. Eu já sei que no trânsito eu fico nervoso, quando o caboclo me dá uma cercada, eu fico com vontade de passar por cima dele também, de brigar, dá vontade de, eu não sei se vocês dá, né, porque eu sou mais, do meu jeito eu sou mais miserável, mas tem dia que eu dou vontade de matar a pessoa, eu dou vontade, só porque no meu dia a dia, eu não estou para fazer a minha vontade, eu estou para fazer a vontade de Deus. No nosso dia a dia, nós temos muitas vontades, mas uma é primordial, é a vontade de Deus. Então nessa fé, nesse desejo de fazer a vontade de Deus, é que eu vou agindo com fé. Eu vou orando no meu dia a dia, no trânsito, e eu percebo que quando eu recebo uma fechada no trânsito e eu estou orando, eu sou indiferente àquilo. Aquilo não me atinge. Então no nosso dia a dia, em casa também, se eu estou orando, às vezes alguma coisa que uma criança faz, aquilo não me agride. Mas uma palavra que a minha rainha fala, não me agride. Por quê? Porque nós temos que favorecer essa fé, essa vivência de fé. E é o próprio Espírito Santo que nos dá essa graça. De viver na fé, de agir com fé, de olhar com fé. Você está olhando uma pessoa, ela está te falando, você está humanamente, às vezes até com vontade de falar umas poucas e boas, mas porque na fé, e olha que em diversas situações, o próprio Senhor já vai revelando o que está por trás daquilo que os nossos olhos humanos veem, nos dá a visão espiritual do que realmente está acontecendo. Já aconteceu diversas vezes conosco. E naquele momento que humanamente era para uma briga, surgiu um momento de oração, um momento de fé. Então, disso que nós precisamos no nosso dia a dia. E o Senhor lá no versículo 6, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procura. Então o Senhor aqui, ao mesmo tempo que Ele fala o que é preciso, Ele também nos faz uma promessa de que aqueles que procuram o Senhor com fé, com convicção de que aquilo que eu estou buscando em Deus, que estou ali diante do Santíssimo, que eu estou ali rezando o meu terço, e de que no momento em que eu estou na igreja, que eu estou participando, que eu estou na comunidade, o Senhor não vai nos deixar de ser recompensados. O Senhor nos promete uma recompensa. O Senhor nos promete de que de mãos vazias nós não sairemos. De que aqueles que o procuram com determinada convicção, com a certeza de que ao procurá-lo será agraciado, será recebido. Não sairá com as mãos vazias. E eu sou prova viva disso.
de que no dia que a maioria dos meus irmãos aqui sabe do meu acidente, já vai completar 2 anos esse ano, né? Então, muitas pessoas me procuram para mim se eu estou resolvida, né? Mas eu sei que o que me resolve, o que me resolveu foi a minha fé. Que mesmo diante de que no dia, na quarta-feira, eu procurei o Senhor, eu estive na casa do Senhor, eu recebi a comunhão, recebi a confissão, e de que ali eu também não sairia de mãos vazias. Que do momento em que eu sairia dali da casa do Senhor, eu não deixaria de ser recompensada. Não porque eu sou merecedora, não. Quão miserável eu sou, quão cheio de falhas eu sou. Mas porque o Senhor via em mim o quê? O desejo de buscar a Ele. O desejo de ser verdadeiramente, totalmente dEle. E o Senhor ali naquela noite, por mais que de mim saísse uma parte do meu ser, dali eu não sairia sem a minha vida. Dali eu não sairia sem ter sido guardada, protegida. E assim como eu já testemunhei de que o Senhor, quando eu estava na UTI, o Senhor falou para mim claramente de que não tinha eu saído de mim todo o sangue que havia, porque foi trágico. Então, assim, não me esvaiu todo o sangue, porque eu estava em constante hemorragia. Porque o Senhor estava também o sangue dele. Então, irmãos, aquilo que nós recebemos na Eucaristia, aquilo que nós comungamos com o Senhor da oração, aquilo que nós buscamos não é perca de tempo, não é algo que eu não vou ser recompensada, não é algo que ali o Senhor não vai me guardar, que o Senhor não está me escutando. Às vezes buscamos o Senhor, eu sei que tem muitos irmãos que às vezes buscam o Senhor, mas não com aquela fé convicta. Buscam porque ouvem dEle. Busca porque diz que Ele faz milagres. Só que temos que ter uma determinada convicção, desejo profundo de estar com o Senhor, de estar na presença dEle, de vivenciar Ele. No livro dos Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá da fé. O nosso primeiro alimento é a fé. Então, disse há pouco que 2 pontos o Senhor nos colocou para que nós falássemos aqui. Primeiro, Deus está dormindo. Primeiro ponto. Deus está dormindo em muitas situações da nossa vida para nós. Não que Deus esteja dormindo. Nós, pela nossa falta de fé, fica como se Deus estivesse dormindo, mas Deus não está. É o primeiro obstáculo para uma vivência, uma vida de fé. E para completar essa questão de que Deus não está dormindo, e Deus não estava dormindo no momento, nenhum momento de qual eu embarquei naquele ônibus e do qual eu ali pensei de que forma seria a melhor forma para que eu guardasse, para que eu olhasse, para que eu protegesse os meus filhos. E todo momento eu tenho a certeza de que ali também Nossa Senhora estava comigo. Porque quando no momento ali que eu tive o impulso de proteger os meninos, no momento em que eu tive um momento de lucidez, eu entreguei os meninos à Nossa Senhora. Então isso eu vejo que, como eu e o Marcelinho estava conversando e partilhando, isso também foi um momento de que eu tive fé, de que eu entreguei verdadeiramente. Entreguei de que a partir dali Nossa Senhora iria cuidar deles. Tomei Nossa Senhora como a guardiã dos meninos. Em nenhum momento ela perguntou nas minhas visitas como que os meninos estavam. Para uma pessoa que não tem fé, ela poderia achar que a família estava mentindo, poderia ter acontecido algo pior com algum dos meninos.
Mas em nenhum momento ela nem me perguntou nada. Porque, não que ela não importasse, mas porque ela tinha certeza que Deus estava cuidando, que estava tudo bem. Deus estava cuidando. Então, o segundo ponto é que a nossa busca por recompensa terrena é um obstáculo a uma vivência de fé. A nossa busca por uma recompensa terrena é um obstáculo à nossa vida de fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, é todo o capítulo dedicado à fé. E nesse capítulo, São Paulo procura deixar claro que aqueles homens, ele elenca ali mais ou menos umas 15 pessoas, personagens bíblicos, pessoas que viveram na fé. E ele deixa bem claro que esses homens, essas pessoas, não estavam presos às coisas terrenas. Se você quiser abrir no livro, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Palavra do Senhor. Então esses homens, essas pessoas que caminhavam na fé, em busca de uma promessa, que fica bem claro, que eles esperavam o cumprimento de uma promessa. Mas eles deixavam claro e confessavam isso, que eles não eram cidadãos da terra não. Aqui na terra, eles eram estrangeiros. Então eles não estavam apegados a nenhuma promessa terrena. Vira a sua página, aí do mesmo livro Hebreus, versículo 16. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eles aspiravam à pátria celestial. O olhar dessas pessoas não estava preso nas coisas terrenas. Embora eles buscassem o cumprimento de alguma promessa terrena, material, mas eles não estavam presos a isso. É o que a palavra nos atesta. Eles aspiravam, tinha algo superior, tinha algo que movia além daquelas coisas, que aquilo era insignificante. Mais adiante, no versículo 35b. Alguns foram torturados por recusarem ser libertos, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Olha a palavra do Senhor. Percebem que quem está passando por dificuldades na vida, é o momento de se sentir aliviado? Esses homens, essas pessoas, homens e mulheres, era tanto homem como mulher, de fé, eles passavam por toda a ordem de dificuldades, assim como nós aqui passamos. Muitos morreram. Conforme a palavra diz aqui, necessitados de tudo. Quantas pessoas aqui enquadra aqui, necessitado de tudo, né? Passando por diversas dificuldades na vida, que parece que tem pessoa aí que acha que não vai passar nunca. Mas e aí, se não passar? Esses homens aqui, muitos, as dificuldades, as necessidades, não passaram. E nem por isso eles perderam a fé. E nem por isso eles perderam a busca maior, que é a pátria celestial, que é o desejo de ir para o céu. Conforme diz aqui na palavra, eles buscavam uma ressurreição mais gloriosa. Eles não estavam presos nas coisas terrenas. E as coisas terrenas é o maior obstáculo no nosso dia a dia. Sonhamos com as coisas, é justo.
É lícito que queiramos ganhar um pouco mais, mesmo porque para quem quer encher uma casa de menina é bom aumentar o salário, né? Está ganhando, bom aumentar a renda. Primeira coisa, quando nós casamos, tivemos a Esther, nós morávamos num barracão, e o primeiro pensamento meu é que eu tinha que aumentar a minha renda, para ter mais, para abrir as portas para mais menino. Então, é justo, é lícito eu buscar melhores, ganhar mais, morar numa casa maior, porque aí eu posso encher a casa de menino, né? Agora, morar numa casa maior, só para mostrar para as pessoas, não acredito que seja um motivo razoável para que Deus nos atenda. Mas se você estiver livre e estiver buscando a pátria maior, a pátria celestial, você não está preso, ainda que você não ganhe nada daquilo que você busca. Eu caminhei nessas experiências ao longo da minha vida, de desejar as coisas assim, na minha vida profissional. Se eu não recebesse, eu ia continuar caminhando com o Senhor. Lembro que eu comecei a estudar para concurso, e um segundo concurso, terceiro concurso que eu prestei, eu tinha estudado demais, e fui fazer a prova e foi um arraso, foi um caos. E eu tinha estudado, porque eu estava desempregado, eu estudava dia e noite, eu tinha estudado muito, e eu, na minha teoria, eu sabia muito. Mas foi um desastre. Eu fiquei muito decepcionado, mas aí, eu que andava na fé, fui logo, professei a minha fé para Deus. Falei, Senhor, ainda que eu nunca passe num concurso público, eu não vou deixar de te buscar. Eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de servir. Sempre que acontecia alguma situação, desejei, a mulher para mim tinha que ser, para casar comigo, tinha que ser da igreja. Então eu corria o risco de morrer solteiro. E eu sabia disso. Eu posso morrer solteiro, mas eu não deixo a minha fé. A candidata nós vamos rezar, vamos apurar mesmo para ver se é da vontade de Deus. Aí nós dá seguimento no discernimento. Eu corria esse risco. A minha idade já não era favorável, eu não tinha nenhum 18 anos. Mas eu tinha, e graças a Deus, eu estou lutando para ser um homem de fé. E Deus, eu acredito que tem olhado o meu coração e tem derramado a graça, né? Aqui, vocês estão vendo aqui, choveu muito na minha vida, né? E diversas situações, por exemplo, com relação à casa, a gente morava no barracão. Eu não tenho vergonha de falar que eu morava no barracão. Era o que eu tinha, de aluguel. Era a condição que eu tinha. Nós sempre fomos muito realistas na nossa vida de fé, e no nosso dia a dia. Para uma vida de fé, para a gente estar caminhando com o pé no chão, com Deus, livre, é dentro da nossa realidade. E a gente morava no barracão, e de repente nós começamos a olhar a casa. Vamos olhar uma casa. De repente eu fecho um negócio numa casa. Aí cheguei em casa, beleza, né? Festejamos e tudo. Mas depois eu que sou da área de exatas, de fazer conta, eu fui fazer conta. Eu tinha soltado um cheque na mão do homem lá, da casa, uns predatados, ainda tinha feito compromisso da mão, um pouco de dinheiro, e o resto ia financiar. Aí cheguei em casa, eu fui fazer conta, o que eu ganhava, mas não dava para pagar nem os cheques, e ainda mais os outros compromissos. Aí eu dei uma derrapada na fé. Aí eu falei, Evelinda, tinha um primo dela querendo comprar uma casa, eu falei, vamos passar essa casa para ele. Não tem dinheiro, não dá, ué, o que eu ganho não dá. Aí ela, mulher que ajuda a gente no momento da derrapada, né, na fé, ela falou, não, se você não costuma fechar negócio assim, sem antes dar uma pensada primeiro, porque eu sou assim. Se um nego me apertar, um vendedor me apertar, ele está perdendo o freguês. Eu não compro de imediato assim, eu tenho que raciocinar, pensar, fazer conta, projetar para frente. Aí ela falou, se você fechou, é porque é de Deus, Deus vai providenciar. Foi difícil para mim.
fazendo conta, saber que as contas não davam para fechar ali e acreditar. Mas resolvi acreditar. E Deus providenciou. Deus providenciou e compramos a casa. Então, ao longo da nossa vida, por diversas vezes assim, procuramos dar passos, mas sempre livres. Sempre com esse pensamento. Sempre tive isso comigo. Se Deus não realizar, eu vou continuar. Se Deus nunca me desse uma casa, eu ia estar morando no barracão até hoje e provavelmente estaríamos aqui hoje pregando, do mesmo jeito. Estaria caminhando com Deus, amando a Deus com desejo de ir para o céu. Porque essa aqui é a morada que na verdade nós queremos. A morada que o Senhor está nos preparando. Nós temos que viver uma vida de fé. Mas não é a fé só para ganhar as coisas materiais, não. Nem a fé só para ficar livre da doença, não. Porque a pessoa pode ser curada da doença e ir para o inferno. Porque se não fazer a vontade de Deus, o Senhor deixou bem claro. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, ele deixou bem claro. Para entrar no céu tem que fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade de Deus. Então, a cura, alguma coisa material, isso não abre caminho para o céu. A doença, né? A doença. Desastre. Por exemplo, uma doença. E se Deus não curar? E aí? Você vai perder a fé? E você que está morando de aluguel? Se você nunca tiver uma casa, for morar de aluguel o resto da sua vida, e aí? Você vai perder a fé? Vai perder o céu por causa disso? E os meninos? Enquanto está 2 meninos, nós estamos firmes, né? O problema nosso é que enquanto, é aquele meu, enquanto eu estou fazendo conta, 2 mais 2, as contas estão tudo dando certinho, eu tenho 10. Somei aqui, deu 8, beleza, sobrou 2. Somei, deu 10, empatou, tá beleza. Mas ó, quando eu somo e passa de 10, aí começa a vir os problemas. Por exemplo, filhos. Temos 2 filhos. Até aí está tudo bem. Não, tá beleza. Estão dando conta de pagar as contas, dá para escola, para as vestes, para comer. Vem um terceiro menino. Começa a dar uma sacudida. Vem o 4º menino. Aí o trem arrocha. Ao que vem o 4º menino, o Fábio Valério ali, eu acho que tem experiência disso. Já dá uma sacudida. Aí tem que firmar na fé. Só vai para frente quem tem fé. Quem vive na fé. A palavra é clara. O justo viverá da fé. Se nós tivermos fé, ainda que a gente caminhe contra toda a correnteza do mundo, nós vamos conseguir a vitória. Porque a nossa vitória não é uma casa, a nossa vitória não é um carro melhor do que eu tenho, não é um salário melhor do que eu ganho. A nossa vitória é o céu. E é essa que nós devemos buscar conquistar. E o que nos faz ser homens e mulheres de fé é a forma que nós damos a resposta diante das situações. É a resposta a forma que nós enfrentamos, a forma que nós olhamos para a situação, a forma de que o nosso espírito ele está. Então, o Senhor ali, ele não fique pensando que não vai ter a prova da sua fé. Enquanto nós estamos aqui na igreja, né, eu falo de mim. Não, nada vai me acontecer, nada tem que acontecer. Nós temos um pensamento de que estamos protegidos por uma bolha, assim, que nada vai nos acontecer, de que nós não seremos provados. E as nossas dificuldades, ela vem para nos provar, para nos atestar a nossa fé. Para nos atestar qual forma, que posicionamento eu vou ter diante da situação. Se eu vou deixar a minha fé, ou se eu vou murmurar, ou se eu vou me entregar ao desespero, ou se eu vou entrar desesperadamente buscando outras pessoas, menos Deus. Então, a todo momento,
da nossa vida, da nossa história, nós buscamos sempre olhar de uma forma diferente, por mais difícil que ela poderia parecer para nós. E situações muitas já surgiram na nossa vida, que nos fez tirar de nós essa vivência da fé, esse temor, porque a fé nos dá temor, nos faz movimentar, mesmo que às vezes no meu sentimento, no meu íntimo, não é sair, não é fazer aquilo que, ou então no embate de situações, circunstâncias de que eu não consigo fazer. Qual que será a minha posição diante disso? É eu me trancar no quarto? Eu me trancar no meu quarto, não ver? Eu poderia ter direito? Eu tenho todo direito. Eu teria todo direito. Não, ela teve isso, aconteceu isso com ela, eu tenho todo o direito. Só que por essa fé, aquilo que eu acreditava em Deus, de que Deus tinha morrido numa cruz e de que lá Ele sofreu muito mais, eu não sentia que eu tinha direito de estar daquela forma, de me comportar daquela forma, de entristecer o meu coração, de me entregar à tristeza, de entregar ao desespero. Eu não sentia nesse direito, porque tantas vezes que eu professei que Ele era o meu Senhor e de que eu queria que Ele fizesse o que Ele quisesse da minha vida. Sempre falei isso: Senhor, o que o Senhor quiser, faça na minha vida. E o Senhor fez. E quanto que o Senhor fez? E faz ainda. Porque todos os dias tem circunstância que me faz e me leva a testar a minha fé, a minha paciência, o amor ao próximo, a esperar o outro, de esperar o outro, o tempo do outro, não nada no imediato. Antes tinha todo o controle sobre as minhas mãos, eu fazia, acontecia. Não, existe um tempo e um tempo para todas as coisas. E o tempo do Senhor é que seja agora o meu tempo, a minha agilidade, ela seja menor. E que eu espere, e que eu suporte esperar também. Então, meus irmãos, às vezes não é essa situação, é uma situação que somente você sabe. E de que forma que você vai encarar essa situação? Que posicionamento e resposta a Deus de que você realmente pode declarar que você é uma mulher de fé, um homem de fé? É murmurando, é reclamando? Quantas vezes eu agradeço o Senhor por poder andar? Quantas pessoas que eu vejo que estão acamadas? Quantas pessoas, quantas realidades eu vejo hoje, eu vivo hoje? Porque eu tenho 2 vezes na semana, eu tenho que ir para o CRER. E 2 vezes por semana eu vejo diversas situações. Vejo pessoas acamadas, pessoas sequeladas, pessoas cadeirantes, cegas. Então, só pelo fato de poder andar, eu poder, mesmo eu não tendo meu braço esquerdo, eu poder fazer algo, eu poder direcionar, pensar, eu decidir. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. E hoje eu estava falando, eu falei: Senhor, eu quero servir o Senhor com toda a minha força, com todo o meu desejo. Às vezes a gente pensa e fica fechado na nossa cabeça de que a forma de servir o Senhor tem que ser de forma heróica e tem que mudar a vida e tem que ser um sacerdote, não que desmerecendo, mas a nossa vivência diária com a pessoa que está ao nosso lado, a vivência do nosso dia a dia, ela nos santifica e ela exige de nós atitude de fé. O Senhor quer que nós tenhamos um posicionamento diferente, que nós totalmente sejamos entregues a Deus e dependentes dEle. Então, essa forma de que, a forma de que eu vejo as coisas, de que eu encaro. Quanto o Senhor me modelou na minha história de vida, como eu sou totalmente diferente. Por isso que a palavra fala: Senhor,
Não que o meu braço esquerdo me levava a pecar, mas às vezes poderia me tirar o céu. Às vezes poderia me tirar a graça de estar no céu. E como eu desejo o céu. É só isso que eu quero. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Eu e minha casa indo ao encontro do Senhor. Irmãos e irmãs, ajude a si mesmo. Para ter uma vida de fé, é preciso você também dar meios para isso. Como eu disse que eu ando, às vezes, pelo trânsito. Irmão e irmã, se você anda pelo trânsito afora, ouvindo o modão universitário, sertanejo universitário, as músicas seculares, essas músicas não vão te ajudar a ter uma vida de fé. Pode ser que até que não tenha nada demais na música, mas ela vai te ajudar a ter uma vida de fé. Os programas que você assiste de televisão, as visitas em sites, está ajudando? Você está favorecendo? Está confessando? Está vindo na missa? Está orando? Irmão, nós temos que nos ajudar. Não cai de paraquedas assim, de acordo com o preciso, cai. Eu tenho que ter uma vivência de fé. A vivência de fé é eu confessar, é eu participar do grupo de oração, é participar do grupo de partilha, é participar da Santa Missa, é adorar, é orar, é meditar a palavra, é ler um livro espiritual que me ajuda. Isso tudo favorece uma vida de fé, sempre com o olhar para o alto, orientando os filhos também a ter uma vida de fé, se ajudando, oferecendo meios para que você tenha uma vida de fé. Caminhar com pessoas também de fé, para te ajudar também a ter fé no dia a dia. Seus amigos, ter mais contatos com pessoas. Mas eu estou no meio, tem que estar no meio da pessoa para evangelizar. Tudo bem, se for para evangelizar. Se for lá para evangelizar. Mas os amigos, pessoas do dia a dia seu, você precisa também de pessoas que te ajudem a dar passos de fé, a caminhar na fé.